pessoal! Hoje eu tô aqui mais uma vez na Sala Cinematógrafos da Casa Guilherme de Almeida e eu trouxe mais uma participação, Fábio Monteiro, do canal Vestibular em Cena. Vocês devem ter acompanhado, eu participei recentemente de um vídeo lá no canal deles relacionado a Simone de Beauvoir, né? E a representatividade das mulheres no cinema brasileiro, principalmente. Falei de bastante coisa lá, então eu vou deixar os links pra vocês darem uma conferida. E hoje a gente tá aqui para discutir alguns temas relacionados à educação, cinema, à produção de conteúdo no YouTube. Queria que o Fábio começasse se apresentando, falando um pouco do que é o Vestibular em Cena, do seu trabalho. Bacana. E aí, galera, tudo bem? Bom, meu nome é Fábio Monteiro, como já se apresentou. O VEC, o Vestibular em Cena, é um canal destinado à educação, como o nome diz, né, destinado aos vestibulares, procurando aliar tanto interpretações de questões com análises fílmicas. Quando nós começamos a pensar o canal, lá em 2015, existia uma preocupação que era o seguinte: o que não faltam são canais de educação e também de humanidades aqui no YouTube, né? E a gente pesquisou bastante, eu e mais dois ex-estudantes, né, que agora já estão no mercado de trabalho, inclusive um está nos Estados Unidos, que foi o Lucas Eras e o Breno. E a gente tentou encontrar, digamos que uma solução, um diferencial para o VEC, que era encontrar uma aula de 10 minutos, na qual a gente conseguisse interpretar um enunciado e apresentar a análise de um filme. E assim a gente tem desenvolvido o VEC, com interpretação de questões da Unesp, Unicamp, FUVEST. Como eu sou professor há 14 anos, né, minha formação é História, mas eu também leciono Filosofia e Sociologia, eu também trouxe um pouquinho de Universidade Estadual de Londrina, Estadual do Maringá. Porque essas questões de universidades estaduais, digamos que elas são mais técnicas, né? Elas são mais refinadas. Então é uma diversão um pouco mais diferente para a gente conseguir trabalhar esses conteúdos com vocês. E o resultado tem sido bastante positivo, né? Isso é bacana. Até mesmo porque a gente conta com parcerias bastante importantes. Sim, e você estava falando sobre pensar em formato, pensar em linguagem, como falar com esse público, com esse nicho. E aí eu me pergunto uma coisa que eu sempre fico me questionando e refletindo quando eu penso em produção de conteúdo digital e especificamente falando em YouTube. É possível aprender no YouTube? É sim. É porque desde 2015, vou contar um pouquinho da experiência pessoal. Eu perguntei para muitos estudantes, né, se faz uma enquete para saber o que raios eles fazem no YouTube. Então, por exemplo, eu perguntei quem ouve música, né, quem busca jogos, né, games, porque também é um território bastante grande aqui, quem vem para estudar ou então para poder lidar com filmes. E a molecada, os estudantes, eles têm adquirido, digamos, autonomia e disciplina para estudar através do YouTube. Claro que para isso daí é preciso bastante, digamos, autocontrole. Em que sentido? Você tem que encontrar uma forma de comunicação e criar uma zona de expectativas, né? Então, por exemplo, a gente pensou em formatos sempre de 10 minutos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas que sejam aulas que dê para vocês assistirem nos intervalos de aula, na hora do almoço, ou então, eventualmente, quando você está arrumando o quarto, existe uma narrativa ali que, de certa forma, é curtinha e te oferece uma visão de mundo, te oferece uma interpretação a respeito de um determinado pensador, então de um determinado filme. Então, dá para se estudar sim pelo YouTube, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta, é uma tecnologia que exige dos estudantes, no nosso caso, concentração, disciplina, organização de horário, tá certo? Mas que é um ensino eficiente, é uma autoeducação, digamos assim, uma autopreparação eficiente, isso é. E pensando mais nesse casamento que você faz das questões de humanidades, né, que é onde vocês focam principalmente no canal, com o cinema. Como você acha que esse casamento pode funcionar? Quais foram os caminhos que vocês encontraram, o que vocês estão buscando? E como que, se você tiver alguma dica ou algum direcionamento para as pessoas que estão procurando aprender mais sobre cinema no YouTube? As possibilidades disso. Como uma das minhas formações também é cinema, então você já tem repertório, né? Como a gente é cinéfilo, a gente vem cultivando isso de longa data. Então, existe um determinado momento em que você consegue detectar relações muito sutis, né, entre um determinado pensador, um conceito de filosofia, um momento histórico com um determinado filme. Então, digamos que o nosso enfoque foi filtrar, foi canalizar, de modo que, por exemplo, se você quer compreender Brasil século XXI, inevitável, você vai ter que assistir Kleber Mendonça Filho, entende? Então, assim,
você vai ao som ao redor, ou então em aquários, e o cara te dá uma visão de mundo do que é a sociedade brasileira hoje. Rapidinho, até mesmo porque nos filmes dele você tem uma visão de mundo de classe média, né? O que na história da nossa ficção é algo, digamos, raro, né? Então a nossa preocupação, a preocupação de quem fabrica esse conteúdo é deixar clara a ligação entre o tema, o momento histórico e o filme. Depois, num segundo momento, digamos, oferecer referenciais para vocês saberem ler um filme. De modo que quando você for assistir um filme, você consiga detectar o papel da trilha sonora, a função do protagonista, a função do antagonista, a função das cores, porque afinal de contas todo filme evidentemente é uma fabricação, é uma manufatura, né? Ele é confeccionado para poder, digamos, estimular e provocar determinadas reações, determinados afetos. Então, quando você consegue de alguma maneira se educar, né, se treinar para assistir filme, o teu prazer só aumenta, né? A satisfação com o cinema só aumenta. As descobertas são outras, né? As descobertas são outras porque você consegue ler os níveis, digamos assim, os níveis fílmicos, né? Então, a nossa, digamos, sutileza, a nossa intenção, a nossa pretensão, digamos, é oferecer esse repertório para vocês. Então, um grande pulo do gato, na verdade, não é só passar aquele conteúdo como uma via única, assim, por exemplo. Eu nunca enxerguei o cinema como uma arte que se basta em si mesma, sabe? Não tem como... Tem algumas iniciativas, assim, até que eu participo, o meu tio Oscar, que eu já falei em alguns momentos, que é um canal que analisa filmes de edições do Oscar de várias décadas, e eu sempre enxergo o filme como, enfim, uma expressão de uma época, visão de mundo de um diretor, ou relacionado a alguma questão política. Eu acho que é muito difícil enxergar o cinema descolado dessas outras questões. Então, o grande pulo do gato, no caso do Vestibular em Cena, e de quem propõe uma análise mais aprofundada, então, você acha que seria fazer essas relações, conseguir um pouco de uma forma mais lúdica, de uma forma mais didática, estabelecer e passar essas relações para o público, para que assim eles possam ter elementos que vão facilitar na busca, né, para o aprofundamento disso. Sim, é bem isso daí, é bem essa experiência. Digamos que no primeiro momento, então, assim, apesar do nome ser Vestibular em Cena, a nossa interpretação, a nossa linguagem, a nossa proposta não é meramente técnica, entende? Assim, você tem que saber isso porque cai no vestibular. Aí também é legal falar que o canal é voltado para um público bem abrangente, né? Não só para alunos vestibulandos, então... Isso, Então, assim, a nossa intenção é que você saia do vídeo mais sensibilizado, né? Enfim, de alguma forma você se sinta mais experienciado, não só para o vestibular, mas para temas de humanidades em geral. Hoje, nesse ano, nós estamos tendo também a participação da professora Lívia Sierra com literatura e do professor Rafael Priante com história e atualidades. Então, a nossa preocupação, além de, evidentemente, fornecer repertório para o vestibular, também como você disse, fazer do cinema uma janela para o mundo, né? E digamos, né, nós que estamos aqui desse lado produzindo conteúdo, a gente sabe muito bem da importância de se produzir um conteúdo, particularmente no cinema, que sensibilize. Sim. Né? Porque valores como tolerância, empatia, né, compreensão, são coisas que importam e o cinema pode ensinar a gente a lidar com eles. Então existe essa sensibilidade, né? Uma coisa que eu queria perguntar se vocês passam geralmente por isso, se isso já esteve em algumas reflexões das pessoas que produzem conteúdo pro canal de vocês. Alguma coisa sempre me falam assim... porque a gente não fala, como vocês sabem, a gente não fala sobre lançamentos, né, aqui no canal. A gente procura analisar mais filmes num circuito mais alternativo, ou filmes históricos que tem alguma relevância histórica mais destacada. Então a gente foge um pouco dessa questão comercial, nada contra. No site, no Cinemascope, a gente aborda os lançamentos, a gente tem críticas aos lançamentos, é só uma outra abordagem. E aí várias pessoas já me falaram, e eu tenho noção disso, que, você sabe que seu canal não vai crescer tanto porque você fala com um público de nicho, você produz um conteúdo de nicho e tem um público de nicho. Então, seu público pode ser bastante fiel, porque ele é um público muito específico, muito afunilado, mas você não vai crescer tanto quanto um canal que fale de lançamentos e de filmes que estão aí sendo comentados na crista da onda. Isso acontece com vocês também? Como vocês trabalham essa questão do nicho? No começo, basicamente no primeiro semestre, foi um desafio porque... a gente citava Woody Allen, Clint Eastwood, pegava cinemão.
E do nosso lado, como a gente, digamos, se propôs a citar filmes, tem o desafio do YouTube, que é a tal da monetização. Sim. Até mesmo o desafio do vídeo ser bloqueado ou não. Sim. Então a gente... Malabarismo isso. Exato. Então, assim, é claro que a gente quer publicar o conteúdo e o nosso trabalho, mas, ao mesmo tempo, respeitar os direitos autorais. Sim, claro. Entende? Mesmo que seja só citando os filmes e tudo mais, mas tudo está sendo feito, evidentemente, dentro da legalidade. Então, é claro que a gente quer produzir conteúdo dentro da legalidade, evidentemente. Mas a nossa preocupação, como você disse, quando se fabrica, se confecciona, se pensa um conteúdo, é bem essa de quem é o seu público. E pouco a pouco a gente vai descobrindo, né? Sim. E vai revelando o nosso público. A nossa preocupação, num primeiro momento, é encontrar um público que, evidentemente, sinta prazer, goste e se fidelize por livre e espontânea vontade com o nosso conteúdo, porque é o que a gente sabe fazer de melhor, entendeu? Mas às vezes aí também a gente quer escolher o público, mas é o público que escolhe a gente, né? Exato. Acontece também muito isso, né? Até mesmo porque o YouTube é uma ferramenta que ela valoriza muito a espontaneidade de vocês, dos espectadores. É o contrário do Face, por exemplo. Exatamente. Você permite um jogo, né? Porque o Face ele é uma máquina de call to action. Sim. Então ele é feito para provocar a reação. Então a pessoa é estimulada a todo momento a reagir, ao contrário do YouTube, né? Porque no YouTube a gente publica, né? A gente dá publicidade ao trabalho. Sim. E vai no boca a boca. Então, assim... tem questões como tags, né? Que auxiliam, mas não é tudo, né? Só um elemento numa lista de elementos, né? Que fazem um vídeo correr por ali. Existem engrenagens que auxiliam a divulgação, mas não tem como você provocar a reação automática das pessoas. E aí, respondendo a sua pergunta, o nosso nicho, o nosso público... ele tem crescido no boca a boca, são pessoas que já ocorreu, por exemplo, vou dar casos, acho que fica melhor te responder. Houve pessoas, por exemplo, que vieram ao nosso trabalho por causa das thumbnails. Então vê as capinhas e fala, poxa, eu gostei do desenho, do mero layout. Tem muitos que ouvem falar de sala de aula. E isso é um negócio legal pra caramba, né? Porque você vai descobrindo que tem gente de Roraima assistindo você. Sim, não, é genial isso. Né? Tem gente do sul descobrindo você e o trabalho tá indo pouco a pouco. Tem alguns que vieram atrás da gente porque não entendiam a relação, por exemplo, do filme tal com a questão do FUVEST. E o cara olha e fala, que papo é esse, né? Ele fala, peraí. E quando o cara assiste, o cara fala, pô, tinha tudo a ver, eu não sabia. Então as maneiras como as pessoas nos encontram são as mais diversas possíveis. E no nosso caso, a gente tem tido a felicidade de encontrar um público que semanalmente está ali com a gente, né? E a gente está cultivando essa relação que é o que de fato, né, nos importa. E acho que isso é bacana. Sim, e o que eu acho... Aconteceu até um caso curioso, tem um vídeo que a gente tem aqui no canal, que é a Guerra do Fogo, sabe? O filme A Guerra do Fogo. Sim, que, do Anu. Exatamente. E é aquele filme quase obrigatório nas aulas de história do sexto ano, né? Completamente. Exatamente. E aí a gente publicou um vídeo assim, super sem pretensão, e aí de repente o vídeo começou a ter muita visualização, assim. Mas começou a destoar muito, assim, da média. Aí eu fiquei intrigada. Só que aí eu comecei a fazer uma análise do time spent, né? Que é o tempo de duração de retenção de público, das curtidas, dos compartilhamentos. Ele tinha muita visualização, mas ele tinha pouco comentário e pouca curtida. Mas tinha muita visualização. E era uma visualização boa, assim, uma retenção de público alta. Aí eu comecei a pensar, eu falei, nossa, será que são estudantes, que tipo, um público muito mais jovem, 12, 13 anos, que é um público que, na minha cabeça, passa longe do canal. Aí eu fiquei pensando, será que é esse tipo de público que tá acessando esse vídeo? Só tem essa explicação. Pelo comportamento resenha, mesmo, né? Exatamente, fazer um trabalho escolar. E aí começaram a surgir uns comentários. Acabei de assistir esse vídeo na aula hoje. Aí, ó. Acabei de não sei o que, tô no sexto ano, não sei o que. É muito louco. Todos os comentários no vídeo, se você for lá, são desse tipo, de criança, pré-adolescentes, enfim, 12, 13 anos, comentando que estavam fazendo trabalho, pesquisaram e acharam. Então é muito um caso desse de que o público te escolheu, não foi você que escolheu o público, né? Eu nunca imaginei. Completamente ao seu controle. Totalmente, né? Assim... não foi o último vídeo que eu imaginava que ia estar entre os 3 mais vistos do canal, assim. Até mesmo porque quando se olha pro cenário de vocês, né, se vê um conjunto de códigos que diz, olha, isso daqui a gente vai tratar de um certo estilo de cinema, de uma certa linguagem. Que tem um apelo com um público de uma certa idade. Exatamente. Com umas certas características. E jamais o cara vai... Talvez o público que frequentou a Guerra do Fogo não vai continuar assistindo, porque você tá falando de Truffaut, você tá falando de... né, do Sunset Boulevard. O cara vai olhar pra aquilo e falar, não, já tive o suficiente. Mas é muito No nosso caso, teve uma... A gente tem um caso que é assim, é excêntrico. Existe uma questão da Unesp, que são 2 citações. Uma citação do Luiz Felipe Pondé, comparada com a da Marilena Chauí. E a gente sabe que esses 2 cabeças, eles são antagonistas, né, no mundo dos humanos. Sim.
E ao longo do ano passado, ainda mais por causa do impeachment e tudo mais. Sim. O título da nossa aula era Pondé e Chauí na Unesp. E eu prometo, eu juro que a gente elaborou o título porque é o que tá na questão. Sim. Então a gente colocou Pondé e Chauí na Unesp e bacana, publicamos. Meu, em uma semana o negócio deu 10 mil visualizações. Eu olhei pra aquilo e falei, que porra é essa? Eu tá fugindo do controle, porque a época, quando a gente publicou 10 mil, era metade da visualização do canal. E aí a galera começou a comentar. E aí os caras começaram a falar assim, é clickbait, é clickbait, é clickbait. Eu falei, não, velho, não é clickbait, porque a gente não tá prometendo... Uma coisa que você não tá entregando, né? Exato, o encontro dos dois, né, no espaço físico da Unesp. E a galera vinha correndo, na maior euforia, achando que os dois iam quebrar pau, entendeu? Pondé ia massacrar a Chauí ia continuar gritando contra a classe média, para lá, um bando de tonto, né? Porque... não olha o frame do canal e não olha o repertório, né? Mas enfim, é um desses casos assim que a galera vem se alvoroçando e em busca de uma coisa e na verdade é outra. No fim das contas foi divertido, né? Rendem histórias, né, do canal. Mas uma coisa que eu acho interessante pra gente encerrar aqui, comentar um pouco como... Isso é uma percepção que eu tenho, que é meio óbvio, assim, mas eu sempre vivo pensando nisso. Como os tempos mudaram e como a internet, e falando principalmente de YouTube agora, na realidade de hoje... YouTube e a internet já foram considerados como, sei lá, o lado negro da força, assim, com relação à educação, encarados como uma distração, como... Não eram vistos como aliados à educação. E hoje em dia a gente tem uma inversão total disso, né? Sim. Lógico que, enfim, tem de tudo, né? A gente tá falando de todas as possibilidades, né? Tem várias utilidades e vários fins. Mas eu acho incrível isso, né? Como essa plataforma, ela pode... ser usada de uma forma muito rica, né? Pra complementar aquilo que é visto em sala de aula ou aquilo que é discutido ou em cursos livres, que seja, né? No ambiente da sala de aula, né? Como isso pode se extrapolar. Esse espaço físico até, né? E digamos assim, do ponto de vista docente de um professor, que fique claro, a guerra contra o celular em sala de aula é uma guerra inglória. Ponto. Então, isso significa que, se me permite uma sugestão... é uma coisa com a qual as pessoas têm que aprender a negociar. Sim. Ponto. Segunda coisa, isso de educação nas redes sociais, leia-se no YouTube, né, que é o nosso território aqui, existe uma crença de todos os lados de que o espectador de YouTube é um cara passivo. Né, de que é capaz, de que ele pode ser doutrinado, de que ele pode ser influenciado, de que ele pode ser... enfim, alienado e essas bobagens todas. Até um pouco um paralelo meio fácil de cair, que acaba sendo feito com o telespectador, né? Isso. Da televisão, né? E não tem nada a ver. Se fazem esse paralelo, mas é totalmente descabido, assim. Exatamente. Isso, entendeu? É isso que eu ia dizer, porque o espectador de YouTube, ele não é um telespectador, ponto. Era isso, exatamente isso. Então a pessoa, quando ela vem pro YouTube, seja para poder lidar com games, aprender sobre cinema ou então educação, é uma pessoa que sabe o que quer. Sim. Né? E é uma pessoa que tem domínio sobre o que quer. E ela tem opções. Sem então ela não tá dúvida. ali sentada na frente do computador, apenas consumindo uma coisa que é dada para ela. Porque Exatamente. ela tem, enfim... inúmeras opções, então ela não tá ali à mercê de meia dúzia de opções, é o que tem pra hoje, então é isso. Exato. Então ela pode, do mesmo jeito que ela entrou com um clique, ela pode sair com um clique e é ela que navega, então aquele resultado já é resultado de uma intenção dela, né? Ponto final, exatamente. Então quando ela encontra um crítico ou uma crítica de cinema, que o cara sabe que é picaretagem, ele vai procurar alguém mais adequado ao gosto dele, seja por puro merchan, entretenimento ou alguma coisa mais instrutiva, digamos assim. Se o cara tá afim de uma aula, ele sabe quem que é o professor picareta, que tá afim de enrolar, e o cara que sabe que ele tá oferecendo um repertório que de fato vai ser significativo. Então as pessoas, elas têm, seja para usar um termo, digamos assim, forte, elas estão empoderadas, entendeu? Para lidar com o YouTube. Ou então, no mínimo, elas têm esclarecimento, discernimento, né, consciência o suficiente para poder fazer permanecer os bons trabalhos e os outros comerem poeira. Né? Eu acho isso uma coisa muito positiva. Sim. Eu vejo isso com bons olhos no sentido de que isso democratiza, de fato, não só o conhecimento, mas o domínio que as pessoas podem ter sobre aquilo que elas querem consumir. Eu acho que é um pouco isso daí. Concordo. Você queria que você desse algumas dicas de alguns canais que você acompanha? Pode ser de cinema, educação ou gerais. Enfim, canais que você curte o trabalho, que você admira, que você gosta. E deixasse um recado final pro pessoal do CinemaScope. Um canal de humanas muito bom, um chamado Terra Negra.
São os amigos de BH e eles, como eles são geógrafos, eles conseguem fazer viagens aos lugares e capturar, produzir conteúdo dentro do local, entendeu? Assim, in loco. Tanto a respeito de geografia quanto também de geopolítica. Demais. É muito bom, assim. E como eles têm uma sensibilidade com fotografia, é ímpar. Terra Negra. Um segundo, dessa vez um de biologia, fica aí a dica, se chama Biocrio. São 3 professores de biologia, são também professores de tablado, como a gente diz, né? De sala de aula, que estão se aventurando agora, nesse ano. O canal tem 6 meses, mas é um canal de uma qualidade ímpar, com muitas animações para vocês interagirem. Fica aí a sugestão, Biocrio. O terceiro, como vocês, enfim, se eventualmente vocês forem estudantes, mesmo que não seja, para vocês terem uma visão de mundo legal, o Jornal da Cultura tem produzido no YouTube uns conteúdos chamados JC Debate. Sim, é muito bom. E são videozinhos assim de 25 minutos, nos quais, além da âncora, tem sempre 2 pontos de vista. Então, digamos, né, sempre tem uma pessoa liberal ou uma pessoa conservadora. Ou então uma pessoa a favor das cotas sociais ou então uma contra as cotas sociais. E esse tipo de dispositivo oferece as melhores condições para vocês terem as suas próprias conclusões. Então fica aí a sugestão para vocês acompanharem atualidades. E depois, por último, talvez voltando lá no começo da conversa, uma coisa que eu penso e eu sempre sugiro para os meus, assim, né? Quando você vai lidar com o YouTube, se é para você fabricar conhecimento, reter conhecimento, tenha papel e caneta juntos. Então eu vou dar uma dica muito simples, mas é muito rica. Para vocês, digamos, minutarem o vídeo, né? A 1 minuto ele falou a respeito de ética, né? Aos 3 minutos ela falou a respeito do Billy Wilder, porque isso é uma coisa que vai criando segurança, porque você consegue significar, reter uma memória que é visual, que enfim, né? São as nossas roupas, é uma outra sensibilidade, né? Muitas vezes a gente está sendo estimulado por isso e o conhecimento passa pelo filtro. Então é uma forma de você ancorar, de você dar ancoragem para aquilo ali, e no fim das contas, depois do vídeo desligado, você tem ali uma agenda, um caderno, e você vai sistematizando o conhecimento. Tem um roteirinho, né, pra extrapolar aquilo, né? Porque eu imagino que é uma coisa que você também faz quando assiste filme, né? Muitas vezes, é claro que a primeira impressão do filme você fala, não, beleza, é puro prazer. Mas na segunda você fala, quando você vai fazer uma análise, né, mas... aí você vai minutando, vai dominando o filme, isso é um negócio legal pra caramba. Vale a pena. Ou seja, voltem pro analógico e dominem sua memória. É mais ou menos isso daí. A gente sempre acaba precisando do analógico pra alguma coisa, né? É o tutano, no não fim tem das jeito. contas. Legal. Mas é isso aí, então. Obrigada. Imagina, satisfação toda minha. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de conseguir trazer o Fábio aqui. Foi uma experiência muito prazerosa, muito enriquecedora poder participar do canal deles. Espero fazer outras participações por lá também. Sem dúvida. Então fica o convite para vocês conhecerem o Vestibular em Cena, que é um trabalho incrível. E continue acompanhando a gente por aqui também. Até a próxima. Até mais.